Estamos de volta com o Jornal do Piauí, aqui pela nossa TV Cidade Verde, para trazer informação a respeito do advogado Francisco Miranda, um advogado que teve a casa alvejada com 11 tiros, 11 disparos de arma de fogo na madrugada de ontem no município de Madeiro. O município fica na região norte do estado. Ele acredita que o atentado aconteceu por motivos políticos, porque ele foi assessor jurídico do ex-prefeito Zé Filho. E o Zé Filho, como você lembra, o ex-prefeito de Madeiro, foi assassinado em novembro de 2021 e é considerado uma das principais testemunhas do caso. Ele vai estar lá no tribunal do júri para testemunhar contra o principal suspeito, o homem que é acusado, apontado por matar o ex-prefeito. Ele está associando uma coisa com a outra. O repórter Thiago Melo acompanhou essa história hoje pela manhã e a peregrinação do advogado buscando proteção e explicações para o fato. Vamos ver. O advogado compareceu nesta manhã à sede da Delegacia Geral de Polícia Civil no centro de Teresina. Acompanhado de membros da OAB, ele solicitou reforço policial para a apuração do atentado contra a casa dele. A residência, situada no município de Madeiro, norte do estado, foi atingida por 11 tiros na madrugada de ontem. Eu estava em casa, dormindo normal, e de repente tomei um susto pelos disparos e tudo. E me mantive tranquilo na hora para que também não pudesse fazer barulho e que os autores também não pudessem perceber que eu estaria lá. A delegacia de Madeiro, ela não fornece mecanismo suficiente para que haja uma investigação a contento no momento. Segundo imagens cedidas pelo próprio advogado, os tiros atravessaram o portão. Alguns projéteis atingiram o muro. Ninguém se feriu. Francisco Miranda era assessor jurídico do ex-prefeito de Madeiro, José Filho, assassinado a tiros em novembro do ano passado ao deixar uma partida de futebol na zona urbana da cidade. O advogado é testemunha de acusação no processo. Ele suspeita que o atentado possa ter relação com o crime. A única coisa que vem na minha cabeça é que tem relação com o processo e com a morte do Zé Filho. Eu fui testemunha recentemente no processo que investiga o homicídio do ex-prefeito Zé Filho, que foi assassinado em novembro. E a única coisa que eu posso dizer é que eu sou testemunha no processo, por parte da acusação. A Delegacia Geral estuda a possibilidade de reforçar a equipe de policiais civis que apuram o caso. Nós demos alguns encaminhamentos para o próprio advogado, para fins de resguardo dele, nesse momento, razoavelmente. É razoável fazer isso. E o procedimento normal, iremos ouvir testemunhas, enfim, procurar alguns meios aí para chegar ao autor ou autores desses disparos lá na cidade de Madeiro. As movimentações político-partidárias em Madeiro tensionam o clima na cidade. Nessas cidades do interior, cidades menores, como Madeiro, por exemplo, nós temos assim, times bem definidos em campo. Então, certamente é um componente que a autoridade que for investigar ela vai ter que levar em consideração. Tá? É um ano eleitoral que nós estamos vivendo, muitos ânimos acirrados por conta desse pleito eleitoral, mas a autoridade policial ela tem que estar acima dessas situações, não ter qualquer envolvimento, obviamente, e apurar da forma mais isenta possível. Através do presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, a OAB anunciou que vai notificar a Justiça e o Ministério Público acerca do fato. O entendimento é que, além de um advogado, há uma testemunha importante de um crime de grande repercussão sob risco de morte. É uma testemunha que está sob ameaça. É ameaça constante, porque ele já vinha sendo ameaçado indiretamente e agora foi efetivada as ameaças. O crime de ameaça no Código Penal é um crime de pequeno potencial ofensivo, que a pena é prestação de serviço à comunidade, essas coisas. Mas a ameaça foi concretizada. Então, a gente preza pela vida do advogado. Então, nós não iremos medir esforços para que a vida dele seja protegida. Complicado. Às vezes, quando eu vejo um caso assim, de alguém que mata alguém, penso sempre que ali foi na cabeça quente. Daqui a pouco ele vai cair em si, vai perceber que aquilo foi uma grande burrice, uma grande bobagem. E aí, na cadeia, vai refletir sobre o assunto. Mas não acontece isso, não. Pelo contrário. Os caras fazem o crime,
depois vão ameaçar as testemunhas, continuam, seguem nessa sequência. Evidentemente que dizer que aí é resultado do episódio lá, da morte do ex-prefeito, ainda é muito cedo, isso aí a investigação é que vai apontar. Mas está caracterizado aí um cenário de tensão que precisa ser quebrado, né? E olha, o delegado falou até sobre isso, a preocupação da polícia com o cenário de tensão política que o estado do Piauí vai ter, ou está tendo, o Brasil tem. Sei que a polícia tem que se preparar sempre para o pior, para andar sempre na frente dos fatos. Mas a minha torcida, sinceramente, é que esse elo de violência se quebre, que se desfaça essa violência toda, essa tensão, e que a democracia seja só um momento de votação, de discordância de ideias e que tudo fique normal depois do processo eleitoral. Não dá para aceitar esse nível de barbaridade em cidades tão interessantes, bonitas e que costumam ser pacatas como é a cidade de Madeiro.